Galera, boa noite. Mais uma noite muito fria. Horário novo aí, né? Das minhas lives, 21 horas, devido a um curso que eu estou fazendo, devido ao meu trabalho. Então a gente passou aí para 21 horas, né? 21 horas, o trabalho está corrido, graças a Deus. Trabalhando muito, né? Opa, contramestre Cebolão já está por aí. Ramile Nunes, minha aluna. Que saudade de você, Ramile. Eu tô com muita saudade, filha. Tá bom? Galera, nós já vamos aí então, ó. Já estamos aí com o contramestre Cebolão, ele já tá na área. Vamos chegar, contramestre. Opa! Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Aguardando contramestre Cebolão. Que maravilha, que maravilha. Opa! Como é que você tá, meu querido? Ô, mestre, bem, graças a Deus. Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite, mestre, que o senhor me fez. Eu fico muito grato e vamos que vamos, né? Vamos contar um pouquinho aí da nossa trajetória. Que maravilha. Eu quero agradecer também, viu, por você ter prontamente atendido a gente aí para fazer essa live. É como eu digo, é muito importante a gente conhecer a história dos capoeiristas no geral. Mestres antigos, mestres novos, contramestres, instrutores, estagiários, né? Eu pretendo fazer aí uma semana de estagiários também, porque a capoeira ela nos dá esse benefício, né? De nós podermos nos conhecer, de nós podermos compartilhar o trabalho de cada um, a vida de cada um. Eu queria primeiramente saber seu nome completo, seu Lão, porque a gente só conhece por apelido, né? Seu nome completo. Então, mestre, o meu nome é William Aparecido Pereira Torres, né? Eu nasci em Santo André e só nasci em Santo André, mas fui criado em São Bernardo do Campo, viu, mestre? Passei um ano ali, morei na Sacadura Cabral, né? Mas nem me lembro. Depois fui para São Bernardo do Campo, ali no bairro do Areião. Por coincidência, o senhor fez uma live há pouco tempo aí com o Espeto, e aí ele tem o mesmo nome que eu, e a gente se conhece lá do Areião, do mesmo bairro ali. Só que eu não morava especificamente no Areião, eu morava numa chácara, ali na Pedra Branca, que é próximo, né? Mas aí todo mundo tava junto ali. Que maravilha! Olha, esse Areião tem história, né, rapaz? Em São Bernardo, né? Pois é, o sacana do Espeto esqueceu de falar de mim, mas né, eu não esqueci de falar dele, não. Então, o Areião, como eu tinha dito na live dele também, o Areião eu conheço bem por causa do futebol, né? Então, como eu dou treinamento de futebol, ou dava treinamento de futebol, eu conheço bem o Areião aí, né? Mas que coincidência legal, você parte também, faz parte também. Então, você nasceu em Santo André. Isso, mestre. Agora, ultimamente eu moro em Santo André. Faz pouco tempo que eu mudei, faz 3 meses, né? Mas o meu trabalho com capoeira, ele continua lá no Areião. Eu faço um trabalho com capoeira no Areião desde 2018. Poxa, que legal, que legal. Conta pra gente, então, vamos lá no Pequeno William, vamos começar do Pequeno William. Como é que o pequeno William conheceu essa arte tão maravilhosa que nós amamos tanto, que é a nossa capoeira? Como é que foi contra a Mestre Rolão? Assim, eu faço um trabalho de capoeira junto com meu irmão, que é o contramestre Calango, né? Ele é meu irmão, ele começou capoeira junto comigo. E nós começamos capoeira por incentivo do meu pai. O meu pai, ele treinou com o mestre Luizinho, ele treinou com o mestre João Ferreira de São Caetano, quando ele era jovem, antes dele ter a gente, né? E ele sempre gostou de capoeira, mas ele nunca forçou a gente a fazer um esporte, a fazer a capoeira. Ele falava que a gente tinha que fazer um esporte, uma luta, que era muito bom para a gente tá desenvolvendo e tal, e todos os benefícios que a luta tem, que a arte marcial tem. E aí eu conheci a capoeira através do meu pai. Ele sempre tinha berimbau lá, tocava um berimbau, ensinava alguns movimentos pra gente.
E eu conheci, o primeiro contato que eu tive com a capoeira foi na academia do mestre Xepa, no Ruge Ramos. Opa! Ele foi numa roda na academia do mestre Xepa, na Avenida Senador Vergueiro. Ele fez uma Sim. roda. Eu não conhecia, nem sabia o que era capoeira. Meu pai falou, vamos lá ver. Meu pai, como conhecia, tudo a gente chegou, foi lá. E aí tinha um pessoal da academia do Ruge Ramos, lá do mestre Carapau, alguns alunos lá. E a gente viu o pessoal jogando, tudo, é uma capoeira legal, uma capoeira bonita, a gente se interessou. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, nossa, que legal, né? Vamos, pai, eu gostei da capoeira desse pessoal aí. Então a gente pegou, aí ele pegou, ele já tinha alguns conhecidos que treinavam na academia do mestre Carapau. Ele levou a gente lá, o mestre Carapau nos recebeu muito bem. E aí comecei a treinar lá e tô lá até hoje, né? O mestre Carapau, ele parou de dar aulas na Academia Rude Ramos em 2000, mas eu continuei na academia com o professor Chevette e depois com o mestre Magu que me formou, mas sempre na mesma academia, sempre no mesmo local, no mesmo segmento. Que maravilha, que maravilha. E diga para nós aí, como é que pintou o apelido, né? Esse apelido é que eu sempre digo em toda live, né? O apelido que nos acompanha na capoeira, alguns pegam, alguns não pegam, mas o seu, pelo jeito, pegou. Contramestre Cebolão. Diga aí, como é que surgiu esse apelido Então, aí? quando eu entrei na academia, eu comecei capoeira, foi no dia 15 de maio de 96, com o mestre Carapau. Então, ele, depois de umas duas, três aulas, ele chegou e deu o apelido pra gente. Aí me deu o apelido de Cebolinha, meu apelido era Cebolinha. Sim, Para 12 anos. E pro meu irmão ele deu Rabanete o apelido. Calanga ele deu Rabanete. Só que o meu irmão não gostou do apelido de Rabanete, foi conversar com o mestre. Ah, o mestre chegou e falou, não, beleza. E aí deu o apelido dele de Calango. Aí o meu apelido ficou Cebolinha. Aí quem era eu para questionar o mestre? Eu era uma criança muito tímida, viu, mestre? E foi um dos motivos para mim entrar na capoeira. Eu morava, como eu morava no meio do mato, tudo, não tinha contato com muita gente. Quando o povo chegava em casa assim para visitar, eu me escondia até debaixo da mesa, eu e meu irmão, porque a gente era muito tímido e tal, e a capoeira ajudou sim. bastante a gente. Então, quando o mestre Carapau deu esse apelido, quem era eu para chegar no mestre e falar, né? Então, Cebolinha, ele falou, não, Cebolinha vai ser Cebolinha. O mestre era assim, ele apontava o dedo e falava, não, o seu é Cebolinha. Mas assim, a gente nunca sabia o porquê. Mas estava dado, o apelido pelo mestre estava dado, né? Só que eu mudei o apelido para o Cebolão alguns anos depois, porque já tinha um estagiário que é mais antigo que eu no grupo, com o apelido de Cebolinha, né? E assim, o pessoal aqui no pessoal do meu convívio, tudo, muitos amigos aí que estão assistindo a live, me conhece por Lila, apelido de infância. Porque meu nome é William, né, mestre? Eu vou explicar esse Lila aí, senão vai ficar estranho. Meu nome é William. A minha avó, ela era pernambucana, daquelas pessoas assim, bem assim, bem simples mesmo, tal, e ela não conseguia falar o nome William, que meu pai queria dar. Aí ela simplificou para Lila, que ficava mais fácil para ela. Então é um apelido de infância. Eu falei para o mestre, eu falei, não, mestre, já que o meu apelido era Cebolinha, tá, todo mundo me chama de Lila, não pode ser Lila? Aí o mestre falou, não, Lila o quê? Seu apelido era Cebolinha, agora vai ser Cebolão. Aí eu falei, então tá bom, mestre. Eu já era um cordão, eu já era um cordão antes do estágio já. Aí o mestre Sim. falou, tá falando Cebolão. Que maravilha, que Foi assim. maravilha. Então, foi dessa forma, então. Pelo que você está me dizendo, você teve um bom tempo de convivência com o mestre Carapau, né? Você teve um bom tempo de convivência. O que que você lembra aí de legal, de legal aí nos treinamentos do Grupo Angolinha e do mestre? Então, mestre, no Grupo Angolinha a gente está até hoje, né? Mas especificamente do mestre Carapau, o que eu tenho a falar sobre ele, assim, a gente é meio suspeita para falar do nosso mestre, né? Ele foi o primeiro mestre que me ensinou a gingar, me pegou do zero. Hoje em dia a gente vê muita gente aí que, tipo, pega o cara aí, o cara já tá pronto e tal, mas o mestre não, ele pegou do zero e tal, e eu tenho muito carinho por ele. É aquela coisa, né, mestre? O senhor sabe muito bem. O senhor, eu acho que veio dessa época também, que é aquela Sim, capoeira, aqueles treinamentos mais pesados, aquela coisa bem, né? Bem forte mesmo. O mestre não pegava pesado mesmo nos treinamentos, no dia a dia, e assim. O mestre Carapau, só dele olhar, a gente já sabia o que ele queria. Se ele
mexesse no bigode dele aqui, já olhava para sua cara, já falava, opa, o mestre quer isso, o mestre quer aquilo. Então eu treinei com o mestre Carapau de 1996, né, do meio de 96 até 2000, quando ele se mudou para Cambuí, em Minas Gerais. Mas eu tive contato com ele até o falecimento dele em 2010, que me deixa muito orgulhoso. E É, pode falar, pode então, falar. assim, mestre, a gente procura, né, manter dentro do nosso grupo Angolinha, a gente procura manter o legado do mestre Carapau, da nossa capoeira, do mestre Melo, que é o mestre do mestre Carapau. Puxa, Deixar de falar que o seu Melo, esse símbolo que a gente usa na camisa, é o símbolo do mestre Melo. O mestre Melo, ele tinha um desejo de fundar um grupo de capoeira, porém ele não conseguiu concretizar esse desejo, o que o mestre Carapau conseguiu posteriormente. Então, em homenagem ao mestre dele, ele usou o símbolo da Associação de Capoeira Melo, né? Então a sim. gente procura sempre manter os ideais, o alicerce do Grupo Angolinha, que é o do nosso mestre, do mestre Carapau, que me deixa muito orgulhoso. Eu posso dizer com clareza e com certeza que eu sou um homem privilegiado. Eu cheguei a pegar Mestre Melo jogando, né? Com uma serenidade muito tranquila e também tive a oportunidade de várias vezes ir no Grupo Angolim em Rio de Ramos e participar de várias rodas também lá com o mestre Carapau, né? E eu tenho boas recordações, principalmente eu lembro muito de sábado à tarde. Não sei se da época que você entrou ainda tinha um treinamento de sábado à tarde no Rude Ramos, lá no Grupo Angolinha, mas eu cheguei a visitar muitas vezes o Grupo Angolinha no sábado à tarde. E eu guardo bastante recordações do mestre Melo como do mestre Carapau. Aí diga para mim, depois você disse que depois do mestre Carapau, quando ele foi para Minas Gerais, assumiu alguém que você disse o nome. Quem foi o mestre que assumiu? Então, mestre, depois do mestre Carapau, que ele se afastou em 2000, foi o professor Chevette, que Chevette. foi o último formado do mestre Carapau. Se eu não me engano, aí o formado de número 43. Mas o professor Chevette, ele teve problemas de trabalho, estudo, e depois, infelizmente, ele ficou acometido com uma doença, com câncer, e não pôde dar prosseguimento ao trabalho. Ele ficou um ano, fez um batizado, né? Inclusive nós do Grupo Angolinha, na época a gente era afiliado à Confederação Brasileira de Capoeira, né? Hoje em dia a gente retornou à nossa graduação própria, né? Que é a graduação antiga da Federação Paulista e tal, e a base, né, da graduação. Então eu peguei o cordão verde e azul com o professor Chevette. E depois o professor Chevette teve todos esses problemas e quem assumiu foi o mestre Magu, que na época ele era professor, né? O mestre Magu aí, no qual eu sou muito grato, ele me pegou numa fase muito difícil, viu, mestre? Aquela fase da adolescência, do trabalho e tudo, né? Então, você imagina, o professor Chevette saiu e o mestre Carapau falou, não, quem tem que assumir a academia tem que ser o professor, o Magu, senão, né, eu quero que seja ele que assuma. Aí ele chegou na academia e já tinha o pessoal que estava treinando. E aí, na época, a gente ficou meio assim, né, porque o mestre Magu, ele já tinha o trabalho dele, né, mas em consideração, já tinha as academias que ele dava aula, mas em consideração o mestre Carapau, ele parou um trabalho que ele tinha para ele dar continuidade ao trabalho do mestre Carapau na Academia do Rude Ramos, né? Que desde 87 está no Clube de Transmissão. Eu acho que na época que o senhor conheceu, que o senhor ia nas academias, era na cena do Vergueiro. Depois ele desceu para a Sim. rua de que é no Clube de Transmissão e está até hoje. Então o mestre Carapau sabia o valor e tudo que representava aquilo lá. E ele foi de bom grado, não pensou duas vezes em assumir a academia. Né? Então ele me pegou numa fase difícil, numa fase da adolescência que todo mundo tem, né? Eu peguei o estágio com o mestre Magu, quando eu peguei o estágio, ele pegou a graduação de contramestre. E aí eu fiquei 6 anos na graduação de estagiários,
quase 6 anos na graduação de estagiário, foi quando ele passou para mestre também. Mas foi um aprendizado mútuo, mútuo para a gente, né? Eu sempre digo, tem coisas que o mestre Magu falava para a gente hoje, que na época a gente não entendia, mas hoje eu entendo muito bem porque o mestre fazia aquilo, né? Então a gente tem que confiar no nosso mestre, tem Sim. que sempre, né, confiar no que ele fala, no que ele diz, porque assim, né, a capoeira ela é dessa maneira. O mestre ele passou muito, ele fazia coisas para a gente aí que eu não entendia na época, mas posteriormente eu entendi e eu entendi porque ele fazia, porque hoje em dia, depois que eu comecei a dar aula, eu fui ver o que o mestre fazia para mim, foi muito bom e hoje ele está comigo até hoje. E eu sou muito Maravilha. grato. Maravilha. Pelo que eu sinto aí que você está me dizendo, mestre Carapau, Chevette e Magu, o Magu tentou manter o mesmo trabalho, as mesmas condições, para criar essa característica do grupo Angolinha começar sempre na mesma pegada. E aí você me disse que se formou com o Magu em que ano? Eu me formei em 23 de junho de 2007, mestre. Me formei em 23. 2007. E como é que foi que você sentiu esse chamado aí de começar o trabalho? Fala um pouco do seu trabalho, se é com crianças, onde é, como é, se tem adulto. Conta um pouquinho para mim. Bom, legal. Porque assim, o mestre Carapau ele sempre falava para gente, do grau de professor em diante é exigido o trabalho. Nós do Grupo Angolinha, nós usamos dentro da hierarquia, existe 3 tipos de graduação: professor, contramestre e mestre. Eu sou contramestre. Contramestre é assim, vai, chulamente falando, é um professor um pouco mais experiente, e mestre é mestre, só que tem os graus de mestre, né? Com as tarjas verde, com a tarja verde, com a tarja amarela, com a tarja azul, e o mestre com a tarja branca, que é o mestre mais experiente. Então, veja bem, mestre, quando o mestre Carapau, ele sempre falava para a gente, se você quiser se formar, você tem que ter trabalho, não adianta você se formar para ser um aluno que tem uma graduação de mestre. Então, eu comecei, em 2007 mesmo, eu comecei o meu trabalho com a Academia Nossa Luta. E eu comecei em Santo André. Como eu sou funcionário público da Prefeitura de Santo André, eu consegui um espaço na Associação dos Servidores Públicos. E lá Correto. eu comecei o nosso trabalho, a nossa associação foi fundada no dia 17 de agosto de 2007. E nós ficamos lá até o ano de 2012. Lá eu fiz 3 batizados, tudo, e depois eu tive que me afastar por um breve tempo da capoeira por causa de motivos de estudo e motivos particulares. Mas quando eu voltei no dia. A gente reinaugurou a nossa luta no dia 30 de janeiro de 2018. E a gente está com trabalho até hoje no bairro do Areião. Né? A gente mudou de Santo André para o bairro do Areião, porque a gente perdeu o espaço lá no Santo André. E aí a gente. Aí a minha mãe via, né? Eu tentei um trabalho ali na Avenida Higienópolis, tudo como terceiro, com o terceiro, né? Aí minha mãe via a minha dificuldade, eu morava no Areião, né? E minha mãe teve a casa lá e tinha um espaço bom. Ela falou: Meu, por que que você não constrói aqui, faz a academia aqui? Né? A minha Olha mãe, só. eu não posso esquecer da minha mãe, não, viu, mestre? Ela sempre me incentivou também, né? Então a gente passava muitas dificuldades, mas quando a gente era pequeno, né? Porque, assim, desculpa eu retomar isso daí, porque senão a mamãe vai chegar e falar: "Pô, você vai falar?" A, a live é Aí sua, fica à vontade. ela falou assim, a gente passava muitas dificuldades, viu, mestre? Eu lembro que meu pai era mecânico. Meu pai chegou a treinar com o mestre Carapau também, pegou o cordão verde só para incentivar a gente, depois parou, né? Depois parou, viu que a gente gostou da capoeira e tal, e continuou conosco. Aí o que aconteceu? Aí eu vi a luta que era da minha mãe, que meu pai era mecânico. Eu perdi meu pai com 18 anos, ele não chegou a ver minha formatura, ele chegou a ver só eu pegando a graduação do estágio. O sonho dele era que a gente se formasse, né? E aí, infelizmente ele não viu, mas minha mãe tá aí pra ver. Aí o que aconteceu? Aí eles pegavam, meu pai pagava toda a academia, pagava as mensalidades. Tá? Às vezes ele deixava a mensalidade pendurada lá com o mestre. Quando era o 13º, ele pagava a mensalidade
e pagava o batizado, mas nunca deixou de cumprir com as obrigações dele. Então eu sou muito grato. E minha mãe, ela costurava a camiseta lá pra gente treinar, tudo. É guerreira. Aí ela falou: Meu, por que que você não abre a academia aqui? Então eu dou o espaço para você, tudo. Eu tava com um dinheirinho, eu montei a academia lá que a gente está até hoje, graças a Deus, tá dando muitos frutos aí. Que maravilha, que maravilha. Cebolão, voltando a um assunto que eu amo conversar e às vezes debater, debater no bom sentido, é lógico. Pelo que vocês dão a entender, quando eu converso com o pessoal da Angolinha, vocês mantiveram o verde e branco como mestre de primeiro grau, o amarelo e branco como mestre de segundo grau e o azul e branco como mestre de terceiro grau? Vocês mantiveram isso? Exatamente, é a graduação que a gente usa hoje em dia, mestre. Mas assim, o Grupo Angolinha, ele ficou 20, a gente não pode esquecer também que o Grupo Angolinha, ele ficou 20 anos filiado à Confederação Brasileira de Capoeira. Então essa graduação, ela teve que ser mudada. O mestre Carapau, ele sempre gostou dessa graduação, tudo, mas teve uma situação no grupo lá que o pessoal precisava ser filiado lá no final dos anos 90, 98, quando ele foi filiado, que o pessoal precisava desse atestar essa questão da confederação para ele poder manter os trabalhos deles em ONGs e tal. Quando o CREF estava em cima e tal, foi uma questão burocrática. Aí o grupo mudou para a Confederação Brasileira de Capoeira. E nós ficamos com a graduação da Confederação Brasileira de Capoeira, que é a mais conhecida, né, com relação aos cordões, até o ano de 2018. Quando foi em 2018, assim, que já era uma vontade do mestre Carapau explícita, antes dele morrer, ele já tinha falado isso. Então, o pessoal da diretoria do grupo, o Conselho Superior de Mestres e tal, saiu da confederação e voltamos para a nossa graduação tradicional, né? Que é a graduação que era da federação antigamente, né? Conhece. Só que o mestre Carapau, ele tem um cordão a mais, que ele criou o cordão azul com tarja branca, que é o cordão de estágio. Depois do cordão azul, lá no Pangolinha nós temos o azul com tarja branca, que é nesse cordão que a pessoa ela vai ver se ela vai ser um profissional de capoeira ou se ela vai continuar com o status de aluno, porque o estagiário do grupo ele tem um certo status. Só que, assim, como profissional, dentro do grupo é cobrado várias questões, tá? Como batizados, eventos, trabalho, enfim. Se ele não quiser essas obrigações, ele fica no cordão de estágio e tem uma certa autonomia. Entendi, entendi. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Fica entre nós, viu? Só eu e você, ninguém precisa saber, não. Eu sou diretor da Federação Paulista de Capoeira já faz um tempo. Eu fui primeiro secretário da Confederação Internacional de Capoeira, que hoje se chama ICA, né? Eu fui presidente da Federação Brasileira de Capoeira também. Mas, mesmo sendo diretor da Federação Paulista de Capoeira, eu, eu ainda sou desse tempo em que você está citando aí do mestre Carapau. Para mim, eu achava, apesar da live ser sua, mas eu quero dar essa opinião, É isso mesmo. eu achava sensacional e correto verde e branco ser mestre de primeiro grau. Porque quando eu peguei verde e branco, eu já era chamado de mestre canário. Mestre, só Primeiro, interrompendo, que teve alguém aí que entrou aí e falou que sim, era as tarjas. E realmente a gente, na Grupo Angolinha, a gente usa as tarjas com as cores verde, amarelo, azul e branco. E assim, eu lembro que quando eu era aluno do Grupo Angolinha, a gente utilizava essa graduação, né? E eu via um mestre branco com tarja verde, para mim ele era mestre da mesma maneira. O título de mestre não muda. O que muda, mestre, é a experiência que a pessoa tem. exatamente. Um mestre branco com tarja verde e um mestre todo branco, para mim, eu como aluno na época, eu lembro, e até hoje eu penso da mesma maneira. É mestre da mesma maneira, são mestres e É, eles. Porque assim, porque para você chegar nessa graduação, não é brincadeira, você tem que ter trabalho. Dentro é, do grupo, para você ser um mestre de primeiro grau, o que diz? Você tem que ter um formado, você tem que ter formado. Então, para você ter um formado, professores, você tem que ter trabalho. É uma caminhada para você. O senhor sabe muito bem que para formar alguém hoje em dia não é brincadeira. Então, você é. tem que ter trabalho, tem que ter atestado esse trabalho aí.
Então são mestres, o que muda é a experiência. Então, eu me formei em 77, quando foi em 78, eu já abri a academia. Eu me formei no final de 77, meu mestre falou, Canário, se vira agora, é hora de voar. Eu já vi que você tem a tendência a ensinar, a ser um educador, você muitas vezes deu aula aqui na Nova Luanda, para mim, então é hora de você voar. Então, em 78, como formado, eu já abri a academia. E aí eu passei a 4 cores, que era verde, amarelo, azul e branco, que eram as cores de professor. Depois de um tempo, eu passei através da federação, passei para verde e branco, mestre de primeiro grau, mestre canário. E por que eu acho interessante isso? E talvez quem está ouvindo aí concorde ou não. Hoje em dia, desculpa, não tenho nada contra, mas tem muito garoto aí de 20 anos, 21 anos, com cordão branco na cintura. A vontade de ser mestre é tão grande que eles acabam pulando as etapas. Muda de, muda de associação, muda não sei aonde, pega o avião. Quando pega o avião aqui no aeroporto de São Paulo, é formado, aí quando ele volta da viagem de avião, ele já volta branco. Eu não sei que milagre é esse, deve ter algum sistema de graduação no ar, né? Então, dentro do avião, o cara já volta graduado. Eu queria saber que mistério é esse, porque se eu soubesse, eu tinha pegado avião antes, né? Não teria ficado 50 anos na capoeira para ralar tanto assim. Então, eu acho que nessa época, que era mestre primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, era uma honra para o garoto, para o rapaz como eu, que já tinha um trabalho, já tinha muitos alunos, e se tornava uma coisa bem mais simples. Mas aí tiraram os 4 cores, né, que é o verde, amarelo, azul e branco, criaram esse negócio de instrutor, monitor e outros tor, que eu não consigo decorar isso, que eu não me conformo com isso, mas tudo bem. E como diretor da Federação Paulista de Capoeira, a gente segue o ritmo tal e tudo mais. Mas eu quero parabenizar o Grupo Angolinha por ter mantido esse cordão branco com a tarja. Porque se você for olhar o judô, tem mestre. Só que tem um mestre com o dan, segundo dan, terceiro dan, até o camarada ralar e chegar preta total. Então é por isso que eu sempre concordei com a graduação antiga. E também até hoje não entendo, isso foi uma reunião que teve no Rio de Janeiro, até hoje não entendo por que tiraram o cordão 4 cores. Por que tiraram o cordão, que na minha época era professor? Mas isso aí dá muita live e dá muita encrenca. Ô, mestre Márcio é uma figura carimbada. Cebolão fazia as pessoas chorar quando olhava para ele. Ô, mestre, eu quero fazer a live. Mestre Márcio é uma figura carimbada mesmo. Querido, fala uma coisa para mim. E como é que é o trabalho aí do Capoeira Nossa Luta, que é uma vertente do Grupo Angolinha? Como é que é? É mais criança, jovem, adulto? Como é que é o trabalho do Contramestre Cebolão aí? Então, mestre, nosso trabalho é um trabalho misto. A gente trabalha, eu procuro trabalhar. Assim, se a criança é muito pequenininha, eu faço o quê? Eu faço uma aula teste com ela. Pego, falo para a mãe, traga ela segunda, quarta e sexta, faço uma semana de teste para ver se ela vai se adaptar. Se adaptar, a gente coloca, a gente matricula na academia. Mas assim, é todas as idades. Mas assim, se a criança for muito pequenininha, a gente faz uma semana de testes, até porque para não queimar etapas, entendeu, mestre? Porque às vezes a criança ela pode até desgostar da capoeira por ela não estar entrando no período certo dentro da academia. Eu tenho alunos, eu tenho, para você ver, para você ter uma ideia, eu tenho meu filho tem 6 anos, e ele não, e eu queria muito que ele treinasse, ele não se adaptou ainda, e eu tenho ciência disso. Eu não posso forçar essa situação, porque senão depois ele se desgosta com capoeira. E eu tenho alunos pequenininhos lá que se adaptaram de 4, 5 anos, até de 4 anos se adaptou. 4, 5, 6 anos, então isso daí é muito individual da criança, entendeu, mestre? Mas o trabalho ele é misto. O trabalho ele é com todas as idades
dos 5 aos 90, a gente tem alunos de todas as idades lá. Né? Maravilha. É um trabalho que é remunerado, não é nada absurdo, entendeu, mestre? Porque, assim, no meu entendimento, as pessoas elas têm que valorizar o trabalho, tem que, assim, não tenho nada contra quem faz trabalho social, tudo, eu acho muito importante, eu acho legal, né? Só que, assim, eu acho que a gente tem que ter uma estrutura, né? Alguém que remunere essa pessoa para estar fazendo esse tipo de trabalho. Como eu não tenho, só sou eu mesmo que desenvolvo esse trabalho, então a gente cobra uma mensalidade, não é nada absurdo, né? Nosso trabalho é dentro da comunidade e desenvolve o trabalho com todas as idades, segunda, quarta e sexta, né? Das oito às 9h30 a gente está lá. 7h30 eu já abro a academia, quem quiser tocar um berimbau, quem quiser fazer um alongamento, fazer um aquecimento, jogar uma capoeira, tá lá. Eu espero o senhor lá, viu, mestre? Vai ser uma honra, viu? Quando voltar Ah, para mas Porto Alegre. pode esperar que eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Depois dessa pandemia, eu vou descontar essa duzentena, né? Falaram que era quarentena, me enganaram. Falaram para mim que era quarentena, vai virar duzentena e eu quero jogar capoeira, quero fazer alguma coisa, quero visitar meus companheiros, meus amigos, mas o privilégio que me deu foi de poder entrar em contato com vocês. Por exemplo, estou vendo aqui Mestre Mosca de Juazeiro do Norte, Ceará. Como eu estou com vontade de entrevistar alguém do Ceará, mestre Mosca, pelo amor de Deus, entre em contato comigo, que eu conversei com o mestre Prainha Benção esses dias, que é um amigo meu, ele treinou com um sobrinho meu de capoeira, né? E eu conversei com ele esses dias, mas eu ainda não consegui fazer uma live com ninguém do Ceará. Eu gostaria que o mestre Mosca me desse essa honra aí. Tem o contramestre Alain aqui também, né? Tem muita gente boa aqui. Então, gente, essas lives é para contar aí a história de vocês, é para contar a caminhada de vocês. Isso vai ficar registrado no meu canal do YouTube, a CBC Mestre Canal. Vocês podem acessar lá e nós estaremos lá, estamos lá no YouTube e com o Cebolão não vai ser diferente. Daqui a pouco ou amanhã cedo, no máximo, a gente vai estar colocando essa live lá. Ô, Gegel, não escapa não, viu, Gegel? Também preciso conversar com você, Geraldo. Mestre Ivo também, vamos estar fazendo uma live com ele. Ah, conta uma coisa para mim, contramestre. A gente sabe que as mulheres estão dominando o mundo. O pessoal fica bravo que eu falo isso. E eu sou de um tempo que no tempo do meu pai, mulher era proibida até andar de bicicleta. Diz que era desonroso uma mulher andar de bicicleta lá no tempo que meu pai nasceu, em 1924, faz pouco tempo. E devagarzinho a mulher foi conquistando seu espaço. E aí, quando o Canário era ainda um menino, tinha mulher na academia e tal, mas era bem poucas. Depois que eu comecei a dar aula, começou a aumentar. E hoje eu vejo que as mulheres, graças a Deus, por serem aplicadas, por serem determinadas, as mulheres estão tomando um bom espaço aí, né? Porque hoje, infelizmente, até a gente tem uma geração de garotos também bem moles também, né? Garoto que não consegue andar, que tropica e cai. Então as mulheres estão dominando o espaço. Como é que é aí? Como é que é aí? As meninas também num bom número aí, as meninas? Ô, mestre, eu vou falar para você que a maioria dos nossos alunos aí são mulheres. Ah, As meu meninas Deus. estão dominando, né? Assim, eu não sei se tem alguém aí da academia aí acompanhando a live, mas a maioria dos nossos que são matriculados dentro da academia são mulheres. As mulheres dominam lá. Só que assim, mestre, eu assim, eu não. A questão do gênero, assim, eu procuro assim, eu procuro igualar. As mulheres e os homens querem igualdade e vai ser dessa maneira. Entendeu? Eu trato todos iguais. Homens e mulheres, não tem essa não. Mulher treina, homem treina, mulher toca berimbau, homem toca berimbau, mulher joga, homem joga. Eu trato todos como aluno, independentemente do sexo. Mas eu estou para te dizer aí que a maioria dos nossos alunos aí na nossa luta aí são mulheres. O senhor vai lá e o senhor vai atestar.
Tudo as meninas lá, elas jogam a capoeira, joga de igual para igual, toca o instrumento, né? Cada um de acordo com o seu desenvolvimento, mas a maioria é mulheres. Eu estou para te dizer aí que a academia da mulher aí são 3 para 1 ou mais, né? Então, isso. É por isso que eu pergunto, porque na CBC, minha academia chamava Império Negro, no tempo que o mestre Carapau estava aí com o grupo Angolinha, né? Chamava Império Negro, hoje chama CBC, Associação de Capoeira Berimbau para Cristo. E quase não tem mulher na Berimbau para Cristo, viu? É só 90% da academia que é mulher. Quase ninguém. Tem mais do que lá. Ó, o mestre Mosca está perguntando, mestre Canário, gostaria de saber quantos grupos existiam quando o senhor iniciou. Então, existiam muitos grupos, mas grupos sérios, né? Tinha muita gente muito séria. Pra você ter uma idade, né? Eu sei que a live é do Cebolão, mas eu quero mencionar, por exemplo, São Bernardo do Campo, né? Nossa, Volkswagen Clube, Capoeira São Bernardo, Guimarães Rosa, Grupo Angolinha, que eu não preciso nem falar, que nós estamos numa live falando sobre o Grupo Angolinha. Então, tinham bastante grupos. Clube da Mercedes, mestre Alípio, né? Santo André tinha o meu avô de capoeira, mestre José Andrade, Academia de Capoeira Santo André. Nova Luanda, do meu mestre Valdenor, que é formado do mestre José Andrade. E aí, a Nova Luanda, com mais de 80 e poucos formados, isso foi se espalhando. E eu fui um dos primeiros dos primeiros formados de mestre Valdenor, um dos primeiros a abrir a academia, né? Que foi a Império Negro em 78. E aí, todos os alunos do Valdenor. Então, começou a se criar várias academias, várias academias. E em São Bernardo eu não esqueço, São Caetano eu não esqueço, né? Ali a Academia do Mestre João Ferreira, a primitiva, a Areia Branca, né, do Mestre Nelson. Então, tinha bastante academias, mas um trabalho muito sério e muito concentrado. Em algumas lives anteriores que tem lá no meu YouTube, nós comentamos isso, né? Vocês que sempre assistem sabem disso. Não se abria academia de qualquer jeito, não, sabe? Não se abria academia de qualquer jeito, não. Principalmente em São Paulo. O mestre Del estava dando um testemunho aqui, ele abriu lá perto do mestre Suacino, o mestre Miguel Machado foi lá ter a satisfação com ele. Não era assim, abrindo academia de qualquer jeito, não. Mas aí, Cebolão, a gente falou aqui, o que você, como é que você pode me dizer a nossa luta, que é uma ramificação aí, continua sendo um trabalho do Grupo Angolinha, ela tem algum apoio de órgão governamental? Você tem alguém, prefeitura ou subprefeitura, ou alguém que dá um apoio aí no seu trabalho ou não? não, mestre, a gente não tem. A gente anda com as nossas próprias pernas mesmo, por força de vontade minha, do meu irmão contra mestre Calango. A gente não tem um apoio governamental, né? O único apoio que a gente tem é do Grupo Angolinha, do nosso Grupo Correto. Angolinha Superior de Mestres e do pessoal que nos dá o alicerce lá. Mas, assim, um apoio institucional a gente não tem, né? Eu sei que tem outros trabalhos, né, dentro da comunidade lá, inclusive se chega alguém lá, né, perguntando se tem algum trabalho de graça, tudo eu até indico que tem alguns trabalhos, né, que são de graça, mas assim, o nosso, como eu não tenho nenhum suporte, nenhuma ajuda, nenhum suporte, então a gente faz o trabalho, né, o nosso trabalho não tem, é de acordo com o que a gente consegue fazer. Mas graças a Deus é um trabalho legal, um trabalho bom, não tenho o que falar não. Deixa eu falar para você, e a participação dos pais? Os pais apoiam, estão sempre juntos, batalham aí junto com você. Como é que é a participação dos pais aí? Porque a gente tem visto que em outras áreas educacionais, a gente tem visto muitas falhas dos pais estarem presentes com seus filhos. Como é que é aí no seu trabalho? Será que, como eu aprendi com os meus mestres, né? Aqui a gente
Eu não precisava, porque os pais, graças a Deus, os pais lá são muito participativos. Eles veem as aulas, vão nos eventos, vão nos batizados. A gente costuma fazer festas, 2 festas no ano a gente faz, do aniversário da academia e do final do ano. Os pais estão sempre presentes. Eu sempre falo para os alunos, tragam os pais, tragam os familiares para conhecer o nosso trabalho, para ver que é um trabalho de excelência, que para ver onde vocês estão, né? Então, os pais eles estão sempre participando. Inclusive, mestre, tem muitos pais que treinam com os seus filhos lá. Para mim é Que uma satisfação. maravilha. E assim, eu sempre falo para os pais, né? Se o aluno ele está dando algum problema, se ele não está tirando uma nota na escola, por exemplo, eu chego lá, se o pai do aluno pegar e falar para mim isso daí, eu vou cobrar do menino, ele vai pegar um gancho, ele não vai treinar. Porque assim, os meus mestres sempre ensinaram, em primeiro lugar, estudo, trabalho e depois capoeira. Você vai ter sempre tempo para capoeira. Só que você também tem que ter as suas outras atividades, trabalho, e tem que procurar fazer a melhor capoeira. Então, eu sempre estou cobrando deles, tudo, mas eu não. É difícil a gente ter problema, mestre. Eu não estou me lembrando na cabeça algo que me deu problema com relação a isso daí. Porque os pais são muito participativos, né? Eles sempre falam, me dão autonomia para poder estar corrigindo, para poder estar conversando com as crianças. Para mim é muito bom isso daí. Então, Ok. Pode falar, pode falar. a gente tem uma situação harmoniosa com isso daí, graças a Deus, mestre. Essa garotada, ou no momento vocês estão no aguardo mesmo para esperar uma decisão dos órgãos aí para que as aulas possam voltar? Então, mestre, nós somos uma associação que responde ao Grupo Angolinha, né? O Grupo Angolinha é um grupo de academia. Nossa associação é afiliada ao Grupo Angolinha. Então, o que acontece? A gente precisa do aval da diretoria do grupo para a gente voltar. Isso quem decide é o Conselho Superior de Mestres, é o presidente do grupo, o vice-presidente e a diretoria. Por enquanto, a gente não pode voltar, né? Porque eu sou subordinado ao grupo. Mas assim, o mestre Magu, ele está fazendo algumas aulas online e eu estou passando para os alunos para eles estarem acompanhando toda segunda, quarta e sexta. Inclusive, o mestre está dando aula hoje online. Quem pode acompanhar, acompanha. Quem não pode, né, depois faz posteriormente, igual eu faço. No meu serviço, antes de entrar, eu sempre pego e faço um pouquinho da aula do mestre, então puxo algum aquecimento meu, mas eu mesmo não estou fazendo nada, não. O mestre, como ele teve essa autonomia, eu já passei, aí eu já perguntei para ele se eu podia estar deixando a galera com ele lá e ele abriu o canal e o pessoal tá fazendo com ele, né, mestre? A gente sabe que não é a mesma coisa daquele contato pessoal, né? Mas é o que a gente pode fazer. É, você acredita ou você sente sinais, não só no seu trabalho, mas como nos outros trabalhos também ligado a vocês? Você sente que esse ano ainda vai virar algum evento, vai virar alguma coisa? É uma coisa que eu perguntei para o mestre Suíno, e o mestre Suíno até me surpreendeu, e ontem falando também com o professor Jair de Santa Catarina, do Grupo Candeias, eles estão animados, né? E já conversei com alguns que falam, cada um tem o seu modo de ver e a gente tem que respeitar. Eu já entrevistei algumas pessoas que falaram, mestre, esse ano para nós não vai virar. Malemar vão seus treinos e tal, quando voltar, mas graduação, eventos, campeonatos, essas coisas, esse ano não vira mais. Na sua opinião, contramestre, você que responde para o Grupo Angolinha, o que você acha? Esse ano, que nós já estamos em julho, nós já estamos no mês 7. Então nós temos aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu vou dizer, não quero ser pessimista, mas eu acho que julho também não vira nada, né? Eu acho que julho também não vira nada. E na sua opinião, o que você acha? Então, mestre, assim, como eu trabalho na prefeitura, a gente está trabalhando lado a lado com a Secretaria da Saúde. Então, o que que acontece? O que que a gente vê? Que agora não tem condição de voltar, mesmo o negócio tá, os números só estão aumentando aí da pandemia, infelizmente, né? E com relação à capoeira, né? Vamos,
eu posso falar, o nosso campeonato que ia ser agora em agosto, todo ano tem um campeonato folclórico do Grupo Angolinha, já não teve mais. O aniversário do grupo já não teve. Mas o que acontece? A gente tem que esperar esses números baixarem e verificar. Primeiro lugar é a saúde das pessoas. Às vezes as pessoas elas agem por emoção e não verificam isso daí. Às vezes a pessoa, mas não dá problema, eu posso voltar, tudo. Não, pessoal. Eu tô lá do lado, eu vejo. Eu trabalhei no hospital de campanha, mestre. A gente vê pessoas lá, óbitos, né? A gente vê pessoas chegando, situações críticas de saúde. Então não é brincadeira. É porque, assim, tem muita situação política envolvida, muita mídia envolvida, às vezes querem esconder, às vezes querem mostrar. Então, o que acontece? A gente tem que ter a segurança para os nossos alunos. Eu, respondendo pela minha associação, para mim voltar lá a dar aulas, eu tenho que dar segurança para os meus alunos, dar segurança para as crianças, entendeu? E eu sei que a diretoria do nosso grupo ela vai direcionar da melhor maneira, assim como todo mundo aí, né? Mas eu acho que eu não tenho a previsão certa de quando voltará. Eu espero que volte o mais rápido possível. Se tivesse uma situação tranquila, mestre, eu voltaria hoje, amanhã, né? Porque Com certeza. mas, assim, em primeiro lugar é o ser humano, né? Senão a gente está sendo hipócrita. Como que a gente é um educador? Como que a gente, né? A gente está na dianteira de um trabalho e a gente vai ser irresponsável. Não tem condição da gente ser irresponsável. A gente é formador de opinião. Então a gente não pode colocar os pés pelas mãos e colocar a vida dos nossos alunos em risco. Eu tenho uma aluna que ela tem asma, ela tem 15 anos, joga uma capoeira bonita e tudo, só que ela tem asma. Se ela pega isso daí, mestre, é óbito, infelizmente. Então, o que acontece? Então, a gente tem que resguardar mesmo, tem que aguardar, tem que confiar nos departamentos, nas autoridades. O que eu posso dizer para o senhor é que a situação está feia. Mas, assim, eu espero que melhore. E se melhorar, que se voltar esse ano, que volte. Eu não sei se vai voltar os eventos com a força que teria, né? Mas pelo menos as aulas, né, que volte. Ok, ok. Eu quero parabenizar você, porque a visualização da live está excelente. Agradecer a todos que estão participando, viu? Muito obrigado mesmo. Agora nós falamos do Grupo Angolinha, você falou dessa união que tem entre vocês do Angolinha, do trabalho que tem. Eu gostaria que você falasse agora dos parceiros aí de São Bernardo, que são de outros grupos, mas são seus irmãos aí também, que estão junto com você, sempre batalhando aí. Fala um pouco da união do povo da capoeira de São Bernardo do Campo. Mestre, tem bastante parceiro, não só de São Bernardo, como de outros lugares. Assim, assim, se eu esquecer alguém, fica difícil, né? Mas assim, tem muita gente. São Bernardo aí eu posso citar aí o mestre Márcio, né, que está sempre na academia, nosso amigo, mestre Despeto, né? Pessoal do Grupo São Bernardo, né? Pessoal, já teve o pessoal aí, o Argola, meu amigo do Guiné-Bissau, que já foi do nosso grupo. Argola, grande Argola. Então eu tenho bastante amizade, mas às vezes, assim, eu vou falar pro pessoal aí que às vezes não conhece o Grupo Angolinha, fala, não, o Grupo Angolinha é um grupo fechado e tal. Eu não vejo o Grupo Angolinha como um grupo fechado. O Grupo Angolinha, por uma uma determinação de um determinado período, ele começou a limitar a quantidade de formatos que estava estado. Mas dentro da minha academia eu tenho autonomia. Na minha academia eu pego, o pessoal vai, visita, se sente bem. O senhor pode ver aí no Instagram, aí no meu Facebook, tem diversas pessoas que visitam. Então, assim, para falar de pessoas específicas que visitam a academia, que são nossos parceiros, mestre, eu não vou lembrar, porque são bastante. Graças a Deus eu tenho muito amigo, muito camarada aí, e eu agradeço a todos. Né? Eu acho assim, Maravilha. que capoeira, mestre, é capoeira. Se a pessoa chegou e sabe chegar, tá bem chegada. Não é verdade? Então a gente, sempre quando chega alguém na minha academia e sabe chegar, eu recebo muito bem, da mesma maneira como se eu, um exemplo, eu fosse na academia do senhor, se o senhor eu gostaria que o senhor me recebesse bem. Eu também Lógico, recebo bem. Né? Então a gente tem lógico. essa. Né? Às vezes o Grupo Angolinha ele tem esse estereótipo aí de não, é fechado, tal, não é. A gente tem as nossas regras que tem que ser seguidas.
Às vezes tem um batizado do grupo, tal, aí eu quero chamar o mestre canário, aí eu chamo o mestre canário um ano, só que no outro ano eu não chamo, porque eu quero dar uma oportunidade para outro mestre, entendeu? E essas são as regras. E a vida tem regras, né, mestre? Então a gente tem, se a gente quer estar dentro do grupo, quer seguir o nosso grupo, então a gente tem que fazer isso. Mas na academia a gente tem autonomia e não é de nenhuma maneira podado com relação a isso. Então a gente tem muitos amigos. Santa Fé, né? A gente tem o Rio Grande da Serra aí, o Marcha Lenta, Negão, tem muita gente, mestre. Tá bom? Mestre Zé de Andrade também, que a gente está sempre junto. Então, muita gente que eu poderia citar aí, contra Mestre Bebe, eu estou sempre junto lá, mas assim, se eu vou ficar falando aí, eu vou esquecer de alguém, aí fica ruim, né, É, o mestre? Muita pessoal gente, fica chateado. todos são nossos amigos aí. Ó, faltam alguns minutinhos. Tá com o birimbau aí perto ou não? Ixi, mestre, eu não tô não, mestre, porque aqui moro num apartamento, eu não posso tocar essa hora não, mas Ah, é. Eu ia fazer o seu síndico dar uma bronca em você aí e dar uma multa para você. mas aí mais não vou poder agora, rapaz. Deixa eu te falar, nós já estamos encerrando, falta poucos minutinhos, mas eu não posso deixar de perguntar isso, porque conversando com você a gente vê que tem uma seriedade aí. Segundo o contramestre Cebolão, o que fazer para melhorar? A capoeira já é boa, nós amamos a capoeira, capoeira é uma vida para a gente, né? Mas, na sua opinião, o que, que nós podemos fazer para melhorar ainda mais a nossa capoeira? Mestre, eu acho assim, né? Tudo, né? Independente de qualquer coisa, tudo pode melhorar um pouco mais. Eu acho assim, que nós, como capoeiristas, a gente tem que buscar, tem que amar a nossa arte, tem que buscar a parte teórica, né? Tem que parar com essa questão aí de, ai, desse estigma. Ai, ou olha para um exemplo, tá? Eu estou só dando um exemplo, tá? Olha para, nunca vi o mestre canário, olha, ai, não, o mestre canário tal, é um exterior, não. Então a gente tem que procurar saber, procurar desenvolver, procurar valorizar outros trabalhos, outros mestres, né? Pessoas como o senhor aí que está há anos e anos aí é, levantando a bandeira da capoeira. Porque a capoeira não é um grupo ou outro, a capoeira é capoeira. Quando você chega na roda, você se entende dentro da roda. Né? São só maneiras diferentes de ver a capoeira. Então, o que acontece? Quando eu a capoeira tem que deixar um pouco de lado essa verdade, essa besteira, né, meu? Muitas vezes o capoeira tem vaidade, tudo. Às vezes o cara pensa que ele é o dono da verdade, às vezes ele está num momento bom, mas amanhã ele também não pode estar. Eu, quando eu tinha 17, 18 anos, aí, 19 anos, eu voava. Hoje em dia eu tô mais velhinha, não tô podendo mais. Só que assim, o que vale é o que tem na cabeça. Não é verdade, mestre? Procurar a teoria, eu sou professor. Eu fiz faculdade de história por causa da capoeira. Fiz a pós-graduação em africanidade e cultura afro-brasileira por causa da capoeira, porque eu acho que é importante. Porque o capoeirista, Lógico. ele não tem que só levantar a perna. Ele tem que procurar saber o porquê daquilo lá e saber transmitir. Não é verdade? O mestre Carapau, o mestre Magu sempre falava pra gente, mestre cara, o seguinte: chega um gringo na sua academia, ele pergunta pra você: "Ô, você é capoeirista, né?" "Sou." "Não, e por que um exemplo só? Por que a roda é redonda?" E o capoeirista não souber falar, o que ele está fazendo lá? Né? Por que que vocês, né? Que instrumento é esse? Por que tem esse berimbau aqui? Por que vocês usam roupa branca? Um exemplo, só exemplos. Então, o capoeirista ele tem que estar lá e tem que estar sabendo. E você pode pesquisar lá fora, tem muita gente que pesquisa e deixa o pessoal, e às vezes o pessoal daqui acha que tá em cima e não tá, porque deixa a desejar nessas questões aí. Nisso daí a capoeira tem que melhorar, e a questão da união, né? Sempre mais unida, eu acho que já melhorou bastante de um tempo para cá, né, mestre? A questão da união e todas essas questões aí. Mas fica a dica aí para melhorar nessas questões aí, o capoeirista, né? Maravilha, maravilha. Chegando ao final, eu quero agradecer, mas antes quero perguntar, fala um pouco sobre família para a gente encerrar, então. Família, deixa eu. Oi, Stephanie, vem aqui, amor. Vou chamar aqui Vamos lá. só um exemplo de família. Minha esposa, quando eu a conheci, amor, quando eu a conheci,
ela não treinava capoeira. Aí ela veio, começou a treinar e hoje é minha parceira, treina comigo aqui. Vem aqui, Stefano. Aqui é a minha esposa aqui, mestra, dá licença aqui. Então ela me ajuda Boa muito, noite, Stephanie. Tudo bem? Prazer. treina comigo. Eu acho que a família é muito importante. A família é o nosso alicerce. Sem a família a gente não constrói nada, não é verdade? Então é muito importante nos apoiar e tudo. A minha esposa ela não entendia o meu amor pela capoeira. Hoje em dia ela entende e sabe porque que a gente fica dias e dias fora, vai no evento, vai no outro, às vezes a gente está o dia inteiro fora de capoeira, né? Aí ela entende esse amor. Então a gente tem que ter esse apoio da família, né? Eu sempre tive, com relação ao meu pai, minha mãe, meus irmãos, criado dentro da capoeira. E graças a Deus eu tenho uma esposa aí que me ajuda e que tá junto comigo aí. Né? Então, Maravilha. eu só tenho a agradecer, viu, mestre? Maravilha. Parabéns. Olha, eu quero desde já agradecer a sua disponibilidade aí de atender a gente. Quero falar para os meus irmãos que estão aí, ó, meus irmãos que estão assistindo essa live maravilhosa, muito bom, gostei muito de todas as suas colocações. Quero convidar, ô Argola, pelo amor de Deus, vamos entrar em contato, Zangado, o pessoal todo aí, vamos entrar em contato. O Raspadinha já entrei em contato com ele, vamos fazer também. Então, pessoal, a live é para vocês, para divulgar a caminhada de vocês. Muito obrigado mesmo, Contramestre Cebolão. Que Deus te abençoe, a você, sua esposa, toda a sua família. E passando tudo isso, eu quero ir aí dar um abraço em você, tá bom, querido? Quero ir aí também, mestre. Tá bom? Beber um pouco da fonte aí, dessa fonte de sabedoria aí. Muito Vamos obrigado, viu, lá. mestre? Todos aí que prestigiaram aí nossa live aí. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe. Deus abençoe, viu, mestre? Forte abraço, querido. Até Obrigado mesmo. mais. Deus abençoe.